Pai, nosso Pai, em o nome de Jesus, nós agora colocamos a nossa mão sobre a Tua palavra, porque cremos que o Senhor é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. E para Ti não há impossíveis. E agora esta pessoa que crê, ela coloca a sua mão sobre a Tua palavra e diz: sacia a minha sede. Fale com Deus. Chore, clame, peça, mas não fique calado. Ou agradeça pelo livramento que chega agora à sua alma, ao seu corpo, à sua vida. Espírito Santo, o Senhor livrou esta pessoa da morte, porque ele procurou tirar a própria vida, mas o Senhor não permitiu. Os encostos tentaram matá-lo em diferentes ocasiões, de diferentes formas e maneiras, e não conseguiram, porque o Senhor sabia que hoje, aí, agora, no hospital, em casa, no trabalho, não importa o lugar, ainda que seja num presídio, Ele colocaria a mão sobre a Tua palavra e diria: eu tenho sede de Ti, eu quero Te conhecer. Fale, meu amigo. E Ele se revela para você agora. A opressão, esse peso, essa angústia, essa dor na alma, da rejeição, do complexo, esse mal que lhe acompanha, mesmo sendo um crente, um religioso, um católico, um espírita, um judeu, não importa o seu credo religioso. Tenha ou não religião, o Deus da Bíblia, o Deus vivo, que não é religião, coloca a sua mão sobre a sua cabeça e agora, seja livre dessa opressão, dessa dor, seja livre de toda perturbação psicológica, física e emocional. E você que crê, diga: em o nome de Jesus, diga: saia! E não volte nunca mais. Respire profundo. Entregue-se a Ele. Já não peça, só agradeça. Diga para Ele com as suas palavras: Senhor Jesus, a única coisa que me restou foi a minha vida. E ainda que ninguém a queira ou a valorize, eu sei que o Senhor a quer, pois o Senhor a valoriza. Pois eu a entrego a Ti. Entregue-se, pois Ele recebe a sua vida para transformá-la. Meu Pai, talvez Ele não te chame de Pai hoje, mas eu creio, Pai, que brevemente esse internauta, ouvinte, telespectador, te chamará de Pai, pois receberá o Teu Espírito, como está escrito. Aquele que tem sede, que venha a mim e beba. Que neste jejum ele receba o Teu Espírito. Até domingo ele se prepare para ser purificado e cheio de Ti. Eu aproveito este momento e declaro esta água consagrada como símbolo do Espírito Santo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito do Deus vivo. Beba desta água e tenha agora uma experiência com Deus, pois você já não está só, Ele está aí com você. Receba paz, receba força para buscá-lo e coragem para obedecê-lo. Meu Deus, eu quero pedir pela vida econômica de todos os proclamadores do telhado, por todos que acabaram de fazer a sua doação, pessoas que mensalmente fazem a sua transferência, fazendo possível este programa chegar a milhões de brasileiros e de estrangeiros que nos assistem através das redes sociais. Sejam abençoados aqueles, meu Pai, que se oferecem
aqueles que querem te servir, que têm disposição para dar, são os que são possuídos pelo teu Espírito, pois o Senhor disse que o teu Espírito nos é dado para que sejamos testemunhas. E quem é testemunha, dá testemunho, porque há uma diferença entre o que te serve e o que não te serve. Que neste domingo, este ente querido, este conhecido, familiar, esta pessoa que já nos assiste há muitos meses, há muitos anos e que ainda não veio ao Templo de Salomão ou a um templo da Universal, neste domingo ele estará na porta da tua casa, de braços abertos, para ser purificado e cheio de ti. Ajude-nos a levar uma alma para a tua casa. Queremos alegrar ao Rei, pois está escrito na tua palavra que a alegria do Rei é a casa cheia. E todos os servos digam: eu vou levar uma alma, eu vou levar alguém à casa do meu Rei, do meu Pai. Amém. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pare de ficar apegado às coisas, aos lugares, porque desta maneira você não terá como experimentar novas coisas e novos lugares. Se você permanecer, insistir em ficar apegado a este bem, a esta coisa, seja um patrimônio, seja o trabalho, seja um lugar, meu amigo, Deus não terá como lhe fazer ter experiências com coisas e lugares novos. Abra sua mente. Deus quer fazer coisas novas. Imagine, se Ele quer criar novos céus e nova terra, imagine coisas e lugares na sua vida. Mas para isso é necessário que você deixe de ficar apegado às coisas e a lugares. Fique livre, para que então você possa ter experiências com Deus e através desta experiência você vai tomar posse de novas coisas e você vai estar em novos lugares. E certamente Deus será glorificado por meio da sua superação, da sua realização, da sua felicidade. Repare que todas as pessoas que são apegadas a algo ou a algum lugar, estas pessoas são inseguras, são materialistas, são egoístas, são amarguradas. Então, daqui para frente, faça um favor a você mesmo. Desapegue-se de coisas e de lugares para que você tenha experiências com o novo, o renovo, coisas diferentes. Preste atenção. Na minha infância, a gente tinha dia de não ter nada para comer dentro de casa. Queria mudar, mas eu não sabia o caminho e a vida continuou. Eu sou Rosália, hoje eu sou autônoma. Desde criança eu venho de uma vida de miséria, onde na minha infância a gente tinha dia de não ter nada para comer dentro de casa. Sou eu e mais 6 irmãos, todos passando uma vida miserável, de muita necessidade, vida sofrida. E ali eu fui crescendo e sempre na minha cabeça algo dizia dentro de mim que eu queria mudar, mas eu não sabia o caminho. E a vida continuou. Casei, na verdade eu casei achando que teria uma vida melhor, mas continuou a mesma vida de miséria. Onde o casamento não deu certo, eu saí do Nordeste e vim para São Paulo. Chegando aqui, eu fui trabalhar em casa de família,
entrava em um serviço, durava pouco tempo, depois fui fazer faxina. Todos esses serviços eu fiz e a vida continuava amarrada, sempre a mesma coisa. Foi onde eu percebi que não era o lugar, porque lá a gente tinha uma vida de miséria, vim para um lugar que tem bastante renda, mas a vida de miséria continuou. Continuou aquela vida de miséria, de amarração. E foi quando uma vez eu estava trabalhando em uma casa de família e eu fui muito humilhada e aquilo me nasceu uma revolta, mas eu não sabia por onde mudar. E foi quando eu ouvi uma programação de televisão. E aquele programa de televisão estava passando um testemunho semelhante ao que eu estava passando naquele momento. E eu peguei o endereço pelo rodapé da televisão e naquele mesmo dia eu fui para a igreja. E naquele dia eu entendi um pouco da fé e eu descobri que tinha um mal na minha vida. E ali eu comecei a lutar contra aquele mal que me impedia de vencer. E ali, o pastor falando, eu vi a importância de ser dizimista. Eu nunca tinha ouvido falar em dizimista na minha vida, porque desde pequena nunca tinha ouvido. Vim ouvir falar ali naquela reunião a importância de ser dizimista e se você se tornasse um dizimista, como a sua vida iria andar. E ali eu me tornei uma dizimista, coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. A partir daquele momento, eu já passei a ter direções diferentes, ter visões diferentes. Aquela pessoa que pensava em trabalhar para os outros, que nem um serviço digno não arrumava. Já tive uma visão de trabalhar para mim, por conta própria. Foi onde peguei e comecei vendendo catálogos. E daqueles catálogos fui indo, vendendo, mas não foi fácil no começo, mas eu nunca desisti, continuei ali firme. Daqueles catálogos, a gerente da empresa de catálogos que eu vendia, ela viu o meu desenvolvimento e como eu estava andando ali. Então eu já não passei a ser só uma revendedora, eu já passei a ser uma líder de negócio. E ali eu já peguei uma equipe de venda e fui com aquela equipe, comecei com uma equipe pequena e a equipe foi crescendo. Chegou um tempo que eu já estava com 200 pessoas na minha equipe. Só que eu vi que eu tinha que ir mais além daquilo do que só aquela equipe. Que a equipe estava me dando resultados? Estava, mas eu poderia fazer algo muito mais para me chegar mais além do que eu queria. E sempre colocando Deus em primeiro lugar, sendo fiel em tudo, sem exceção, sempre Deus em primeiro lugar. Deus vem me honrando. Hoje eu tenho 2 fontes de renda. Aquela pessoa que quando chegou aqui dividia aluguel e ainda quando chegava no dia de pagar o aluguel, eu não tinha um valor dividido com amigas, eu não tinha aquele valor. Hoje eu tenho meu apartamento mobiliado do jeito que eu quero. Eu que não tinha muitas vezes nem o dinheiro de pagar a passagem de um ônibus para mim trabalhar, hoje eu tenho meu carro. Hoje eu posso encher meu carro de gente o dia que eu quiser e falar, vamos para a casa do Senhor. Minhas filhas que eu deixei com minha mãe, uma está casada e a outra estuda. Hoje eu posso dar o que elas querem. Hoje eu não tenho aquela vida da minha filha me pedir um Danone e eu falar, hoje a mãe não tem. Hoje eu posso dar o que elas querem. Então, o segredo é a fidelidade, é a obediência. Sempre obedecendo. Quando a gente obedece Deus, a gente vê claramente a mão de Deus na nossa vida. A Rosália teve que se desapegar de coisas e de lugares, inclusive do seu passado, quando na infância chegou a passar fome. Tinha um casamento destruído, vivia uma vida nos limites da miséria, vendendo o café da manhã para almoçar ou vendendo o almoço para jantar, e isso quando tinha. Mas essa mesma mulher, quando decidiu fazer um voto de honrar a Deus em primeiro lugar, ela assumiu o segundo lugar, dependendo assim de Deus, desapegando-se de coisas e de lugares. Hoje ela pode proporcionar à sua filha alimentação, vestuário, moradia. Hoje ela pode usufruir de uma vida de qualidade porque houve uma purificação. Essa é a proposta de Deus para você, católico,
Para você, judeu, você, evangélico, espírita, domingo agora, você vai fazer uso da fé. Será o domingo da purificação, começando pela água do poço do solo sagrado, que você vai recolher gratuitamente para você ser purificado no seu interior. Haverá uma purificação e você será lavado com hisopo, que eu já falo mais ao respeito. Mas entenda que, até quando, eu pergunto, você vai continuar perdendo as lutas dessa vida? Até quando você vai continuar lutando por um trabalho, por um salário? Até quando você vai continuar pagando aluguel? Até quando você vai continuar dependendo de amigos, agiotas, bancos, a ajuda do governo, uma cesta básica? Meu amigo, preste atenção. Até o dia em que você lutar com Deus, não contra Deus. Lutar com Deus é lutar de acordo com a vontade dEle, se submetendo à vontade dEle, crendo na promessa dEle. Aí você vai lutar como príncipe, com sacrifício, coragem, fé. Por isso, não lute como enganador, e sim como príncipe legítimo. Não lute como enganador. Muitos crentes são enganadores. Muitos católicos são enganadores. Muitos judeus são enganadores. Muitos espíritas são enganadores. E creem em Deus, e por isso não vencem. Porque não lutam com Deus, lutam contra Deus, querem impor a sua vontade a Deus. Aí não funciona. Mesmo você dizendo, eu creio em Deus. Domingo agora, você vai chegar cedo, vai recolher um pouco da água aqui do poço do solo sagrado, aqui na fonte, e nos primeiros 15 minutos do encontro com o Espírito Santo, você vai beber desta água para a sua purificação interna. As dúvidas, a ansiedade, o materialismo, o orgulho, a ansiedade, vai ser lavado, arrancado, para você então ser cheio do Espírito Santo. Eu já volto falando sobre o hisopo que nós vamos realizar, o hisopo, nós vamos fazer uso do hisopo na entrada aqui do templo. Eu já volto falando mais ao respeito. Preste atenção. Meu nome é Almir Rogério de Almeida, eu tenho 48 anos. Eu tinha um grande preconceito contra a Igreja Universal devido às más informações que a gente recebeu, né, que eu recebi na época. Eu me recordo que minha mãe, uma vez, ela me contou, né, sobre uma vizinha dela, que tinha contado para ela também que ela estava indo na Igreja Universal e ela teve que dar tudo que ela tinha lá. E eu cresci, né, ouvindo isso e eu tinha muita malícia, muito maus olhos, né, contra a Igreja Universal. Nunca tinha frequentado, nunca tinha entrado dentro de uma Igreja Universal. Mas através da programação da rádio, né, da televisão, a gente assistia, ouvia, né, o bispo falar. E eu tinha muita raiva do bispo também, né, porque a gente achava que era tudo ladrão. Eu já vim de um lar destruído. Meu pai, o que ele ganhava durante o mês era só para a gente comer, a gente não tinha como se vestir, né, não tinha roupa. Eu me lembro quando eu consegui um tênis novo, eu já tinha 14 anos, né? Então eu só vivia de doação. E a gente vivia num lar destruído. Eu via muita briga dentro de casa, né? E eu cresci revoltado, né? Então eu comecei a trabalhar. Eu lembro que quando eu peguei o primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi beber. Porque ali eu tinha minha dependência, eu achava que ia ser feliz. E aos 15 anos eu já comecei a usar droga, né? Me apresentaram as drogas. Quando acabava o efeito, vinha uma tristeza muito grande, um nervosismo, né? Abria dentro de mim um buraco. Casei muito cedo também, né? E aí o inferno aumentou, porque aí eu tinha uma casa para sustentar, eu tinha uma esposa, né? Uma responsabilidade. Porém eu vivia casado, mas eu vivia uma vida de solteiro, né? Porque eu deixava ela em casa aos finais de semana e saía roubar. Eu entrei para o mundo do crime, usando muita droga e um determinado período eu passei a andar armado também. Eu era uma pessoa muito vazia, né? Muito triste, angustiada, eu era uma pessoa depressiva, até que eu sofri um acidente muito grave, né? Eu rompi os ligamentos do braço, né? E foi um traumatismo muito forte, porque eu não conseguia mais movimentar meu braço. Fiz o tratamento médico e os médicos falaram que
não havia sinais, né, de cura ali. A minha filha, ela recebia o convite sempre de uma obreira, né, para estar indo lá no grupo jovem e tal. E a gente nunca deixava ela ir, né. E foi um dia que ela decidiu, ela pegou e foi. Ela já era adolescente e ela foi e gostou. Ela recebeu um convite, né, tinha um propósito, e ela trouxe o propósito para estar levando a mãe dela. E falou da igreja para a mãe dela, e falou que lá ela viu uma luz muito diferente, algo que chamou a atenção dela, né? E aí ela queria levar todo mundo, e a minha esposa acabou indo, né? Ela foi, gostou, e lá ela começou a desenvolver a fé. Elas me convidaram, né, para fazer um propósito na igreja, para mim ir lá e receber uma oração para que eu viesse ser curado do meu braço, né? Porque o médico já não tinha mais o que fazer. E eu fui, meio resistindo muito, né? Mas eu fui. O homem de Deus, ele falou da minha vida naquela pregação, e ele me chamou lá na frente, lá, porque ele me pediu para erguer o braço na hora da oração, e eu não conseguia erguer o braço, meu braço estava morto. E aí eu fui, e eu me lembro que era um pastor bem franzino, né? Um senhorzinho, e eu fui para bater nele. E ele me chamou para um desafio de 7 sexta-feiras, né, para cura e a libertação. E quando eu passei a obedecer mesmo, na 4ª semana, ele me chamou em cima do altar e falou para mim: o senhor tem que ter fé, se o senhor crê em Deus, o senhor vai levantar o braço aqui agora. E eu levantei o meu braço ali. Ali para mim, eu me lembro como se fosse hoje, né? E ali eu fui criando nojo da bebida, eu já não queria mais usar droga, eu já fui me afastando das más amizades e passei a enxergar a transformação na minha esposa, né? Como ela estava diferente. E foi aonde eu me entreguei de corpo, alma e espírito, buscando o Espírito Santo. Foi algo que marcou muito na minha vida, porque além das informações seculares, eu passei a jejuar, fazer jejum de alimento, orar às madrugadas, buscar. E foi na véspera do término do jejum de Daniel, foi quando eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi dentro de casa, e eu me lembro, né, que foi na hora da palavra amiga do Bispo Macedo, né? E foi quando o Bispo falou, né, você que se encontra sozinho agora, nesse momento, e você já participou de vários jejuns, de vários propósitos, e ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. E ele falou: hoje é seu dia, meu amigo. Dobre o seu joelho, coloque o seu rosto sobre o chão, e se tiver sujo, empoeirado, melhor ainda, ele falou. Mas rasga a sua alma, fala aquilo que você não teve coragem de falar dentro da igreja. E foi quando eu tive força e eu falei para ele em voz alta o quanto eu sentia vergonha por ter roubado, ter desagradado ele por tantos anos, né? E quando eu confessei para ele que eu assaltava, eu humilhava as pessoas, Deus, ele falou para mim que ele era comigo. Eu te livrei, que ele tinha me separado no ventre da minha mãe. É muito forte você ser abraçado por Deus. Eu não tenho palavra para expressar a alegria, a gratidão, né, a Deus, e por Ele me escolher para ser o templo do Espírito Santo. Hoje eu tenho um casamento abençoado, eu tenho prazer, né, a gente tem prazer em se reunir, a gente tem um lar, né, diálogo dentro de casa. O Espírito Santo, para mim, ele é tudo. É o meu porto seguro, é a minha vida. Eu não me vejo sem o Espírito Santo. O senhor Almir se deixou influenciar pelos fake news, notícias falsas sobre a Igreja Universal, sobre nós bispos, servos do Deus Altíssimo, e acabou sofrendo as consequências. Este homem acabou vivendo uma vida de roubos, de violência, de vícios. Essa imagem que hoje você vê ele casado com a sua família, seus filhos, isso era impossível aos olhos humanos.
Mas quando ele venceu o preconceito, a dúvida, o orgulho, e ele reconheceu o seu real estado em que ele precisava conhecer a Deus, ao invés de ficar julgando a nós bispos e a igreja do Senhor Jesus, ele passou então a buscar o Espírito Santo. Ele foi purificado com hisopo, como diz aqui Salmo 51, versículo 7. Diz assim um texto sagrado, não tem como exibir aqui, por favor, ô Reinaldo. Aqui, ó, versículo 7. Purifica-me com hisopo, está aqui, ó. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Está aqui, ó, versículo 7. Então, nós vamos fazer neste domingo essa purificação com o hisopo, né, com a água que a gente recolheu lá no Jaboque, que Israel mudou para Peniel, que significa em hebraico, vir a Deus face a face. Você vai ser purificado, meu amigo. Você que é exemplo do senhor Almir, você cometeu erros, escolhas erradas, se envolveu no mundo das drogas, do tráfico, da promiscuidade, da ignorância espiritual. Você blasfemou, você falou mal de nós, servos de Deus, falou mal desta obra que é do Espírito Santo. Chegue cedo, a partir das 17 horas na entrada aqui do Templo de Salomão, vamos usar o hisopo para lhe purificar, essa essência bíblica para uma purificação, um descarrego. Você vai ser literalmente descarregado de toda energia, de toda força negativa, de toda ação dos encostos no seu corpo, na sua mente, no seu lar, nos seus caminhos. Você que diz, bispo, olha, a minha vida tem estado pesada, carregada. Você vai ser então purificado para ser cheio do Espírito Santo. O bispo Macedo estará ministrando o derramamento do Espírito Santo nas reuniões pela manhã, como também às 18 horas. Ele estará participando da nossa reunião. Por isso, prepare-se, porque será um dia memorável para os que querem ser cheios, possuídos pelo Espírito de Deus. Meu nome é Daniele Antunes, eu tenho 37 anos, hoje sou empresária. A minha infância, ela foi marcada por momentos de bastante alegria, assim. Eu tive todo o suporte em casa, né? Eu tive um pai que, embora tenha vindo do interior de Minas, com uma realidade muito triste, né? De muita escassez. E então ele veio e lutou e aos poucos foi mudando, né? A realidade da nossa família. Então, quando eu, né, desde que eu me entendo por gente, não me faltou nada. Eu tinha uma família realizada, um pai pais presentes, né? Uma família que quem olhava admirava. Os meus pais, eles eram tão zelosos que eles fizeram questão de nos colocar, eu, meus irmãos, num colégio católico. A religiosidade sempre foi muito presente na minha família. Todos os domingos nós íamos à missa, religiosamente, todos os domingos. Sentávamos todos juntos, era a prioridade. Tudo mudou quando o meu pai saiu, né, do trabalho, ele foi trabalhar e ele não voltou mais. Ele, no regresso, ele bateu o carro, foi um acidente fatal, doeu muito, doía e era uma dor que não tinha fim. Toda a nossa religiosidade, tudo aquilo que a gente aprendeu não confortava. E eu vi que a minha mãe, ela também queria morrer, ela falava isso. Cada parente que chegava em casa, ela repetia que queria morrer. Ela falava, não era para ter sido ele, não podia ter sido ele. E ela foi se entregando e afundando cada vez mais numa depressão muito profunda. E vendo isso, escutando ela falar que queria morrer, eu me recordo que na semana do falecimento do meu pai, eu acordei com uma lembrança da minha infância. Uma prima minha, como eu já disse, né, nós éramos praticantes e então todo domingo nós íamos à missa. E às vezes dava tempo de dar carona para minha tia, que frequentava a Igreja Universal, e uma vez ela, minha prima pequena, na mesma idade que eu, pediu para minha mãe, tia, deixa a Dani comigo.
E a minha mãe deixou. Eu sei que anos se passaram, porque o meu pai faleceu muitos anos depois desse episódio. Mas eu acordei com essa lembrança, eu acordei com a nítida lembrança, e foi aí que o meu tio chegou em casa e eu falei: tio, me leva na igreja. E ele na hora falou: Dani, você quer ir na igreja aqui na rua? Tinha uma igreja católica na minha rua. Falei: não, tio, eu quero ir na Universal. Era tudo muito diferente, né? Tudo muito diferente. Eu cheguei no momento onde as pessoas estavam falando com Deus, elas estavam falando que amava a Deus. E aquilo me chamou muita atenção. Eu tinha pouca idade, mas eu tinha muita vontade de ver a minha mãe saindo daquela tristeza profunda. Dentro de mim, eu só queria que a minha mãe não morresse, porque eu tinha acabado de perder meu pai. E eu fiquei: não é possível, ela não pode morrer também. Então foi aí que veio a vontade de lutar e a oportunidade, né? Porque quando eu cheguei na igreja nessa quarta-feira, eu percebi que eu poderia falar direto com Deus. E esse contato com a fé, essa fé que funciona, essa fé que ela pode ser exercitada, fez toda a diferença na minha vida. Porque quando eles me orientavam, me davam força. Eu tinha um problema para resolver, eu queria que a minha mãe conhecesse esse Deus que eu conheci. Eu ouvi de uma mulher de Deus, ela falou assim para mim: você não precisa falar muito para sua mãe. Você pode mostrar para ela que esse Deus é vivo. Eu lutei com todas as forças, eu fui sendo orientada e obedecendo. Até que chegou um dia que ela realmente levantou mais cedo que eu e falou: vou com você para a igreja. Eu não tinha dúvida que eu não precisava. Agora eu tinha encontrado um pai de verdade. Eu já sabia onde buscar a solução dos meus problemas. Então eu comecei a ouvir que não era só ter esse acesso a Deus, poder falar com Deus, me reunir com as pessoas e perceber que Deus existe. Ele podia morar dentro de mim. Então eu ouvi falar do Espírito Santo. E eu comecei a querer o Espírito Santo com todas as minhas forças. Até que o dia mais feliz da minha vida chegou, né? Com essa busca constante, com a entrega. Não tem como descrever. Não tem nada nesse mundo que tenha mais valor. O Espírito Santo hoje é a minha maior riqueza. Eu amo a lembrança que eu tenho do meu pai, mas hoje eu tenho um Deus vivo, sabe? Ele é o meu guia, ele é o meu provedor. Na igreja eu conheci o meu marido, parceiro, companheiro. Já passa de 20 anos o nosso relacionamento. Eu vejo o cuidado de pai comigo. Ele me trouxe um homem de Deus, que teme a Deus como eu temo. Ele mudou a história da minha família. A minha mãe hoje casou novamente e é feliz. Aquela tristeza foi embora. Hoje eu olho para trás e vejo como ele mudou a história da minha vida. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje aquela Daniele fraca, frágil, minha mãe fraca, meus irmãos, todos casamos bem, somos felizes, realizados. Até empreender, que eu nem não imaginava ter essa coragem, foi o próprio Deus que me direcionou. Hoje tenho meu próprio negócio, um negócio que eu desenhei, que eu sonhei, que eu pensei em cada detalhe. E hoje eu vejo que mesmo em meio às crises que vêm por aí, eu vejo todo o cuidado de Deus, sabe? No direcionamento, na provisão. Vale a pena ter Deus como centro de tudo, como provedor, vale muito a pena se entregar por inteiro, sem reserva, porque eu tenho como garantia o cuidado dele. Eu tenho um zelo pela presença dele dentro de mim, porque não faz sentido a minha vida sem ele. Eu nem me vejo, eu cuido da minha vida com ele muito mais do que eu cuido da minha família, muito mais do que eu cuido do meu negócio, porque ele é a minha base. Então, não me vejo sem Deus, não me vejo sem o Espírito Santo.
Eu tenho um carinho enorme pela igreja. Já se passaram alguns anos, né? Mais de 20, graças a Deus que a gente está aqui. Eu amo a Igreja Universal. Eu nunca tive vergonha de falar que eu frequento a Universal. E olha que nós somos criticados, né? Nós não somos igreja, dizem por aí que nós somos seita. Então eu tenho esse carinho pela igreja e a gente hoje, nós nos unimos para isso. Meu irmão hoje anuncia a palavra de Deus, ele, né, hoje está na obra de Deus. A minha mãe, a minha irmã, nós todos unidos, a gente fala do Deus que transformou a nossa família, fala da Igreja Universal, porque foi aqui que a gente conheceu uma nova vida. A Daniele perdeu seu pai em um acidente. Sua mãe entrou em depressão e quase morreu. E ela, amargurada, frustrada, quando ela foi então purificada, essa mulher se derramou aos pés do Altíssimo e foi cheia do Espírito Santo. Assim como Deus transformou e realizou a Daniele por meio do batismo com o Espírito Santo, Ele quer fazer o mesmo com você. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão, a partir das 17 horas, nós vamos estar na entrada realizando essa limpeza, essa purificação com hisopo. Chegue cedo e não se preocupe, não vai manchar a sua roupa. A essência que estaremos usando, símbolo do sangue do Cordeiro de Deus, o Filho de Deus que deu a vida por nós, será para purificar todo o seu ser. Meu amigo, domingo agora vai ficar marcado na sua vida. Por isso, chegue cedo para participar do encontro com o Espírito Santo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Ai significa uma expressão de dor, sofrimento e desespero. O primeiro ai representa a queda de uma estrela na Terra. Esta estrela é o próprio Lúcifer. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Continuando o estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre o primeiro ai. O início de um período que fará as pessoas buscarem a morte e não encontrarem. Tamanho o sofrimento dessa fase. Às 18 horas, na reunião do encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu. Que dirão? Se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ai produz na escuridão.